Deus que está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Estamos mais uma vez entrando na sua casa com o programa O Caminho da Vida, um programa que foi criado para abençoar a sua casa, compartilhando sempre a palavra de Deus. Estamos sempre aguardando por parte dos nossos telespectadores a participação, a interação conosco. Isso pode ser feito através do nosso e-mail, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Você pode também acessar o nosso site, programa ocaminhodavida.org.com, e ali você tem as demais informações, os blogs dos nossos pastores, o nosso Facebook, os programas já gravados que ali estão para que você possa rever algumas das nossas pregações. E eu quero, já na abertura do programa, lembrar a você que nós dependemos das suas orações e da sua divulgação do mesmo. Então passe a mão no telefone agora mesmo, ligue para alguém e faça isto só depois, quem sabe, de participar da nossa promoção inicial. As pessoas que ligarem para o nosso programa estarão concorrendo a esses 2 livros, Igreja para Quê? E A Jornada aos Aposentos do Rei. Faça ligação para os telefones 84 14 39 40 ou 84 14 39 79. Estaremos aguardando a sua ligação e assim que nós detectarmos o seu número, ele fará parte daqueles números que serão sorteados no próximo programa. O pastor Alessandro estará divulgando os nossos ganhadores. Nós queremos divulgar também a nossa comunidade no Orkut, programa O Caminho da Vida. Entre em contato conosco através da nossa comunidade. Você vai estar sempre atualizado através dos assuntos que nós colocamos ali. Agradecemos os nossos patrocinadores mais uma vez, de coração. É a sua participação, a sua oração, o seu investimento que tem feito realidade esse nosso programa, O Caminho da Vida. E um deles é a Livraria Evangélica, que está com uma excelente promoção esta semana. A Bíblia da Mamãe. Aproveite aí o mês de maio, mês das mães, o Dia das Mães, para que você possa presentear a sua mãe com esta Bíblia. O preço promocional é R$ 49,90. Você vai adquirir esta Bíblia nesta linda embalagem, que é para o presente da sua mãe, e também estará recebendo como um brinde esse livro Histórias de Amor da Bíblia. Não perca essa promoção. Corra até a Livraria Evangélica e participe conosco. Queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores. Hoje o quadro está completo. Nós estamos contentes com isso. Continuamos orando e dependendo das orações dos irmãos para que eles sempre estejam aqui participando. As suas famílias estão sendo abençoadas com isto. E você também é o nosso parceiro de oração para que estejamos sempre indo à frente divulgando o programa O Caminho da Vida. Hoje quem vai trazer a palavra é o pastor Alessandro, com o tema Emancipados em Cristo. Aguarde, após o nosso comercial, voltaremos ouvindo o pastor Alessandro. veste sempre o melhor. Vitor Mancini, todo homem elegante sabe onde vestir-se bem. Vitor
Senhor Mancini, todo homem elegante tem. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Quero falar um pouquinho com você hoje sobre evangelização. E para tal, quero me valer do texto bíblico do Evangelho de Lucas, capítulo 4, dos versos 16 a 20, que vai estar na sua tela para que você acompanhe a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde ele estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. O nosso mundo está passando por inúmeras mudanças nos níveis de relacionamento social. Mudanças nunca antes vistas e experimentadas, com tamanha velocidade, com tamanha intensidade de resultados negativos produzidos. Essas mudanças sociais configuram uma verdadeira e profunda perseguição sobre a igreja. Talvez uma das piores perseguições de toda a história do cristianismo. Uma perseguição diferente, menos dolorosa, menos bélica, que produz menos mártires, mas que tem um potencial devastador muito maior do que as outras. Hoje, em grande parte do mundo, a igreja não é mais proibida de pregar, mas ela é questionada pela sociedade com respeito ao conteúdo da sua mensagem. E aí aparece a pior perseguição de todos os tempos, a perseguição da permissividade moral. O mundo está aprisionado à prisão do pecado. A palavra de Deus mesmo já nos diz isso em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Há hoje ainda uma inversão de valores. O certo está virando errado, o errado está virando certo, o homem está virando mulher e a mulher está virando homem. Os valores sociais, a família estão ruindo e a família está desaparecendo. Já não há mais absolutos, todos os padrões morais de verdade estão sendo questionados. Existe uma cultura do divórcio sem culpa, da sexualidade desregrada e livre. Os heterossexuais não querem mais se casar, ao passo que os homossexuais estão brigando para conseguir se casar na justiça. Hoje a estrutura familiar está em xeque. Homens vivendo sozinhos, em kitnets e casas habitadas por avós, mães e filhos. E hoje temos experimentado uma realidade dura e cruel de uma nova sociedade sendo formada por mães solteiras, pais marginalizados e filhos vulneráveis às novidades dessa sociedade desorganizada e permissiva. Esse é o ambiente ideal para a proliferação da pedofilia, da prostituição infantil e da perversão sexual e violência generalizada. Tudo fruto de uma desestruturação e da morte da instituição familiar. Aí nós percebemos a grande necessidade de libertação do mundo em que nós vivemos. Muitas pessoas estão realmente aprisionadas a convenções de pecado desse mundo mau. Há uma grande necessidade de que as pessoas conheçam a Cristo. Até mesmo dentro das igrejas é preciso que as pessoas se envolvam e desenvolvam um relacionamento mais profundo e mais saudável com Jesus. Pois até a igreja tem se dobrado a alguns desses conceitos que eu acabei de citar, principalmente com respeito à aceitação do divórcio e à flexibilização do conceito de pecado. É interessante isso, porque para muitos o conceito de pecado está relativizado.
Já não há mais pecado, há fraquezas. E ainda outros que querem ser um pouco mais espirituais, já se dizem que não tem mais fraquezas também, mas chamam o pecado de espinho na carne. Pastor, eu tenho um espinho na carne. Quando a pessoa diz isso, é porque ela não quer largar o seu próprio pecado. Há uma necessidade urgente de se pregar a nova vida que há em Cristo Jesus, a libertação desse cativeiro de pecado que oprime as pessoas, a restauração de vista à cegueira espiritual do mundo e a aceitação que há em Cristo Jesus. Nós precisamos de uma emancipação espiritual em Cristo. Precisamos estar atentos, ter discernimento, para que consigamos exercer nossa espiritualidade sem que sejamos influenciados por toda essa gama de pecado social e cultural. E essa emancipação só conseguimos alcançar em Cristo Jesus. E daí a necessidade de meditarmos na palavra de Deus hoje sobre esse tema, emancipados em Cristo Jesus. E como se dá essa emancipação? Eu quero ser bastante breve, passando por esse texto. Em primeiro lugar, a emancipação se dá pelo Evangelho. Presta atenção, está aí na sua tela. A emancipação se dá pelo Evangelho. Ali no verso 18 do texto que nós lemos, o Senhor Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Jesus nos emancipa através das riquezas das boas novas do Evangelho, conforme nos afirma o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E quem são os pobres então, pastor? São os que não têm condições de por si próprios se achegarem ao Evangelho. Evangelizar é um dos grandes papéis da igreja, é uma das suas grandes tarefas, a proclamação, o querigma. E isso não é apenas informar a pessoa de que existe Jesus. Toda essa inversão de valores tem nos trazido tempos difíceis e trabalhosos. É preciso uma evangelização centrada unicamente na verdade transformadora da palavra de Deus. No entanto, nós temos visto uma evangelização superficializada, um evangelho barato sendo pregado, um sem número de pessoas que têm adentrado as igrejas e permanecido doentes, infrutíferos, que acabam desistindo da fé, sofrendo os abusos espirituais de muitos líderes que são ainda mais doentes do que as próprias pessoas que estão chegando às suas igrejas. Há um surgimento de um evangelho desprovido da cruz e do poder da salvação e de transformação que há em Cristo Jesus. É o evangelho que informa acerca do poder de Jesus para curar, mas que não cura. Um evangelho que fala do poder de Jesus para salvar, mas não salva. Assim, o evangelho tem sido cada vez mais humanista, permissivo e desprovido da glória de Deus. O centro do evangelho está sendo deslocado de Jesus Cristo e a promoção da sua glória na vida do crente para uma ênfase mais humanista e mais desequilibrada. Sem a cruz, o evangelho se torna impotente. Um evangelho centrado na necessidade humana é mera filosofia. Por conta disso, a população de desviados é praticamente igual à dos seguidores. E essas pessoas decepcionadas com Deus, por não terem supridas as suas necessidades utilitaristas, se tornam ainda mais permissivas e piores do que eram antes. Conforme nos diz o Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 26, e o seu segundo estágio se torna ainda pior do que o primeiro. Jesus veio para evangelizar os pobres, para trazer acesso aos que estavam sem acesso, um acesso real, um acesso verdadeiro. O evangelho de hoje tem uma mensagem distorcida. Evangelizar é gerar autonomia do crente em Cristo Jesus e não torná-lo dependente da igreja, do líder, do pastor. Hoje, as pessoas estão informadas acerca de Jesus, mas não têm tanto contato com o conteúdo da sua mensagem. Evangelizar é confrontar os fundamentos dos problemas da pessoa, é apontar os pecados para que eles sejam extirpados da vida da pessoa, ainda que isso doa, ainda que isso cause um mal-estar. Hoje nós não podemos acariciar o ego das pessoas para tentar evitar a dor e manter o pecado, porque esse pecado continuará gerando crises. Evangelizar é gerar crescimento com maturidade na vida do crente. Se isso não ocorrer, não houve evangelismo, mas hoje um informismo, por assim dizer, gospel. Quando não há a pregação profunda desse evangelho, o ministério pastoral se torna em um apagar de incêndios e um pastorear crises. E eu quero dizer para você, pastor, que está me assistindo,
Pastorear crise é diferente de pastorear ovelha, viu, meu irmão? As ovelhas se saciam nas águas tranquilas e nos pastos verdejantes. Já as crises não. Elas são cíclicas e, se não tratadas pelo seu dono, elas voltam. Isso torna a igreja cada vez mais superficial e gera uma dependência das pessoas para com seus líderes e para com o suprimento das suas próprias necessidades. E quando não se sentem supridos, querem mudar ou de pastor ou de igreja. Essa pessoa nunca foi sarada. Essa pessoa não conheceu o real conteúdo do Evangelho de Cristo. Quando ela é sarada, ela é emancipada para o propósito de Deus em sua vida e deixa de ser um problema dentro da igreja. Ela se torna uma solução, uma ferramenta de Deus para ajudar ao pastor e também para ajudar a igreja. Se não houver isso, as pessoas continuarão doentes e se tornarão uma bomba relógio. Racharão a igreja assim que tiverem oportunidade. Vão sair descontentes e serão verdadeiros e eternos problemas onde quer que elas pisem a planta dos seus pés. Por isso nós precisamos estar emancipados em Cristo, em primeiro lugar, pelo Evangelho. Em segundo lugar, nós temos que estar emancipados em Cristo pela libertação que há em Cristo Jesus. Ainda ali no verso 18, o Senhor Jesus declara que ele foi enviado para proclamar libertação aos cativos e para pôr em liberdade aqueles que estavam oprimidos. Aos cativos, Jesus emancipa através da libertação da graça, conforme nós vemos em Gálatas capítulo 5, versos 1 e 13. Verso 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Ainda no versículo 13 de Gálatas 5, diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Quem são os cativos? Os cativos são aqueles que não conseguem se livrar dos seus próprios pecados. São aqueles que já se acostumaram a essa situação e acabaram que se tornando prisioneiros da situação de pecado. Aos oprimidos, Jesus emancipa através do seu jugo, no qual ele mesmo toma sobre si os nossos fardos. Você lembra do convite de Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28 até o 30? O próprio Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ainda o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Os cativos e oprimidos são sarados por Jesus. E quem são os oprimidos, pastor? Os oprimidos são aqueles que sofrem pela atuação do seu próprio pecado, ou o pecado de outrem sobre a sua vida, sem que consigam se libertar desse sofrimento. É como se fossem torturados. O mundo precisa de libertação urgente. As pessoas precisam ser libertas em Cristo Jesus para que se desenvolvam na fé. Quando nós falamos em libertação, logo vem à nossa mente o conceito de expulsão de demônios. Né? Quando eu falo para você em culto de libertação, o que você pensa de um culto de libertação? Nós pensamos geralmente na expulsão de demônios, mas fato é que a expulsão de demônios é uma das partes da libertação. Mas o demônio não é o único cativeiro que prende uma pessoa. A expulsão de demônios é bem próxima da evangelização, podemos dizer. Ela é uma das ferramentas usadas por Deus até para convencimento das pessoas. Você já viu uma pessoa endemoniada? Você já viu como ela se comporta? Você já viu como é maravilhoso quando ela é liberta? Isso causa realmente um impacto na vida de pessoas, até porque uns têm medo. Falou, bom, eu tenho que colocar a minha vida em ordem, vai que o demônio sai dessa pessoa e queira entrar em mim, eu preciso de algo na minha vida transformador. Mas libertação não é apenas expulsar demônios de uma pessoa, até porque o fato de expulsar um demônio que oprimia uma pessoa não significa que ela esteja completamente livre. A expulsão de demônios, em muitos casos, é apenas o início de um processo de libertação espiritual. Nós temos que tomar cuidado para que nós não fiquemos expulsando irresponsavelmente o demônio da vida das pessoas. Com o excesso da ênfase da libertação, o que ocorre muito é que se expulsa o demônio hoje e amanhã a pessoa está novamente endemoniada. Isso gera um hipocondrismo religioso. A pessoa fica escrava da oração do pastor pela vida dela. Eu lembro-me de uma ilustração muito interessante. Chegou uma mulher no gabinete pastoral falando para o pastor, pastor, eu queria que o senhor orasse
para que as teias de aranha do meu coração saíssem. E o pastor orou e a mulher sentiu uma alegria no seu coração e foi para casa. Passou uma semana, ela está de novo no gabinete pastoral. Pastor, eu gostaria que novamente o senhor orasse por mim, para que as teias de aranha do meu coração saíssem. Novamente o pastor orou, aquela mulher sentiu paz, foi para casa. E aconteceu isso sucessivamente umas 4 ou 5 vezes. Até que um dia ela chega no gabinete pastoral e falou, pastor, eu queria orar. O pastor falou, já sei, querido. Só que hoje nós vamos fazer uma oração diferente. Nós vamos orar para que Deus mate a aranha. Não adianta nada nós ficarmos pedindo para que ele simplesmente tire a teia. O problema da senhora é a aranha que está aí dentro fazendo essas teias. Libertação não é lidar diretamente com os demônios, mas principalmente com o lixo da alma. É lidar com o lixo espiritual que está acumulado no interior da pessoa, com a mágoa, com a raiz de amargura, com o rancor, com os traumas, com a falta de perdão, com o abuso. É confrontar a memória ferida pela culpa, os pecados ocultos, as falhas e quebras de relacionamento, os traumas conjugais. A essência da libertação é a santificação. É necessário limpar, esterilizar, desinfetar o coração. Nós precisamos compreender que os demônios são parasitas espirituais, que se proliferam e se aproveitam das situações, dos pecados, das dores, dos desejos de uma pessoa. Eles são periféricos, são colaterais, eles não são protagonistas na história de uma pessoa. Quero te explicar isso da seguinte forma. Imagine você que num certo canto da sua casa, você começa a juntar lixo. E você joga lá todas as latinhas velhas, os restos de comida no canto da sua casa, e daqui a pouco começam a surgir moscas, começa a ter um cheiro ruim, daqui a pouco começa a juntar muitas baratas, sai um rato correndo daquele lixo, e você fica preocupado. Não adianta nada você chamar uma detetizadora para matar as baratas, para tirar os ratos ou para tirar as moscas. Porque os ratos, as moscas e as baratas estão lá por conta do lixo. Assim é o demônio na vida de muitas pessoas. Você expulsa o demônio da vida das pessoas, mas o lixo continua lá dentro, ele vai voltar. Ele vai voltar e bagunçar a vida da pessoa. O que nós precisamos é tirar o lixo da alma. Muitos são oprimidos pelo pensamento de que não vai mudar, de que a vida dele deve ser uma desgraça mesmo. Não há castas, meu irmão, não há karma, meu irmão. Jesus nos liberta de todos esses males, se nós nos achegarmos sinceramente a Ele. Jesus atacava a raiz do problema, Ele gerava vida nova. Então nós vimos aqui que nós somos emancipados em Cristo pelo Evangelho e também somos emancipados em Cristo pela libertação que há em Jesus. E em terceiro e último lugar, nós somos emancipados em Cristo pela restauração da vista aos cegos. Ainda lá no verso 18, o próprio Senhor Jesus diz que Ele veio para restaurar a vista aos cegos. Jesus nos emancipa por meio da luz da vida. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 9, e ainda capítulo 8, verso 12, diz o seguinte, 1:9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo mundo. E ainda lá em João 8:12 diz o seguinte, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem são os cegos? Os cegos são aqueles que até têm um conhecimento, mas são incapazes de enxergar a verdade do Evangelho por estarem com os olhos vendados pelo costume do pecado e pela permissividade moral. É preciso abrir os olhos das pessoas para o perigo de estar debaixo de maldição, de estar desobedecendo a Deus. Um dos conceitos de maldição na Bíblia é o castigo advindo de uma quebra de aliança, de um relacionamento com Deus, aquilo que é proibido por força de punição. Tem maldição no sentido de cativeiro, de prisão, de opressão, que é o estado da maldição em si, e tem maldição no sentido de falar mal de uma pessoa, de praguejar, de difamar. O mundo está vivendo debaixo da maldição, de viver divorciado do seu Criador. Presta atenção nisso. A maldição que pesa sobre o mundo é a maldição de estar distanciado de Deus. A essência do conceito da maldição é o castigo que reside na quebra de relacionamento. Ela tem por objetivo corrigir os nossos caminhos. Ela é uma mensagem que nos ajuda a discernir as desordens espirituais e reparar os erros de percurso. Quando se desobedece uma lei, vem uma consequência. A maldição é uma consequência da desobediência. O princípio bíblico da maldição
parte de Deus e não do diabo. Presta atenção aqui. Depois na sua casa você vai ler alguns textos, por exemplo, Malaquias 4:6, ou Oséias capítulo 6, versos 1 e 3, que diz: vinde, voltemos ao Senhor, porque foi Ele quem nos despedaçou, e é Ele quem nos sarará. 2 Crônicas 7, 13 e 14, que fala que se o Senhor colocar as mãos e cerrar, e não tiver mais chuva sobre a terra, e aí ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se prostrar, me buscar, se converter, eu sararei a terra. Então nós podemos observar que o diabo é periférico, ele não é protagonista na vida das pessoas, ele vive ao redor, conforme diz 1 Pedro 5,8, e que muito do conceito de maldição é a mão de Deus tentando trazer sua vida de volta. É claro que o mundo sem Cristo está debaixo de maldição, mas muito do que encontramos de maldição na Bíblia aparece contextualizado aos crentes, aos que desobedecem ao Senhor e estão sendo advertidos por Ele. Muitas pessoas, mesmo participando das igrejas, estão cegadas pelos seus conceitos mundanos acerca de Deus, estão presas à maldição em suas vidas. Até o crente que vive em pecado deliberado vive debaixo de maldição. Presta atenção aí. Aí nós diferimos lei de conselho. A desobediência da lei traz sanções, ao passo que a observância de conselhos é apenas uma opção da vida da pessoa. Então, se você desobedecer a lei de Deus, existem sanções eternas sobre a sua vida. A igreja tem a tarefa de abrir os seus próprios olhos e ser ferramenta de Deus, para também abrir os olhos do mundo para as verdades de Deus. Amados, quando Jesus entra na vida de uma pessoa e essa pessoa inicia um relacionamento de intimidade com Ele, há uma grande mudança na vida dessa pessoa. A boa nova do Evangelho é esta, que somos convidados por Deus a irmos a Ele por intermédio de Cristo Jesus, conforme nos diz 2 Coríntios 6, versículo 2. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação sobre a sua vida. Muitos se enveredam pela vida da pecaminosidade, por uma ação diabólica, agindo no lixo da sua alma e gerando uma rejeição dos seus corações. A palavra nos fala ainda do ano aceitável do Senhor, que é o cumprimento da promessa de que em Cristo, e somente em Cristo, pela sua obra, pelo seu sacrifício, pela sua cruz, pela sua morte e pela sua ressurreição, nós somos libertos de toda essa carga de pecados. Esse é o ano da nossa reconciliação com o Senhor. Precisamos pregar que Jesus é o único que pode salvar, é o único que pode satisfazer o vazio da nossa alma. Precisamos estar amadurecidos em Cristo, sarados de nós mesmos e assim sermos ferramentas de Deus na evangelização da nossa nação e do nosso mundo. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você seja emancipado em Cristo Jesus, a quem seja toda a glória. Amém e amém. Que Deus o abençoe. Possibilidades, sofisticação, elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na Esquina do Pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515.
Graças a Deus por esta mensagem do pastor Alessandro. Nós queremos conversar sobre a mesma. Não se esqueça de entrar em contato com o nosso programa através dos telefones 8414 3940 ou 8414 3979 para concorrer a esses 2 livros. Nós estamos divulgando, entre em contato conosco e você será sorteado e poderá ganhar um desses 2 livros. Nós queremos andar com o nosso programa passando diretamente às ruas para ouvir o que é que vem daí, para que o pastor Alessandro, o pregador, seja o primeiro a responder esta pergunta. Vamos lá. Pastor, o que é o Evangelho de Cristo? Bom, o Evangelho de Cristo é a boa nova da salvação que há em Jesus. O Evangelho é a certeza que nós temos de acesso a Deus, é a certeza que a Bíblia nos dá de que em Jesus nós somos salvos, libertos do nosso pecado e que nós acessamos o céu. Hoje as pessoas têm pregado um evangelho voltado para a necessidade da pessoa. Não que o evangelho não supra as nossas necessidades, mas a tônica maior e única do evangelho de Cristo é a salvação que o Senhor Jesus traz em si. É a sua vida, a sua obra, a sua morte e principalmente a sua ressurreição. Porque, como nos diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa mensagem, é vã a nossa fé. E pior, ainda permanecemos nos nossos pecados. Então o Evangelho de Cristo é a certeza de que nós somos libertos e temos a salvação no Senhor Jesus. Saindo desta colocação do pastor Alessandro, pastor Vanderlei, então como é que o que é que nós podemos entender por evangelho barato ou evangelização superficial? Nós temos um texto em Lucas capítulo 9, no verso 24, que Jesus diz o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou causar dano a si mesmo. Esse texto nos fala de renúncia. O evangelho barato é aquele evangelho que promete muita coisa, promete muitos bens materiais, mas que você não precisa renunciar à sua própria vida, renunciar ao pecado, renunciar às coisas que nos atrapalham em comunhão com Deus. Então hoje a gente se vê pregar muito um evangelho de promessas, de abundância de coisas, mas não se prega renúncia do pecado, renúncia daquilo que desagrada a Deus. Então esse é um evangelho. As pessoas barateiam o evangelho para as igrejas ficarem cheias de gente. O conceito de evangelização mudou. Agora não se evangeliza mais, a intenção mudou, não se evangeliza mais. Claro que se evangeliza ainda com os princípios corretos, mas em grande parte evangeliza-se por causa das ideias erradas, com a finalidade errada. A finalidade não é mais transformar a vida, por isso não se pede para ninguém renunciar. É muito comum encontrar igrejas em que você vai passar um ano inteiro frequentando a igreja e ninguém vai pedir para você abandonar pecados. Ninguém vai pedir para você liberar perdão sobre a vida das outras pessoas. Ninguém vai pedir para você tratar os males, o lixo, como o pastor Alessandro colocou na mensagem, o lixo que há dentro de você. Porque esse evangelho barato tem a intenção de encher a igreja e não de transformar a pessoa. Pastor As Hernandes custas Dias das Lopes, necessidades sim, materiais e pessoais, né? Sim, pastor Hernandes Dias Lopes, no livro sobre pregação, ele diz que hoje tem pregado-se muito sobre o milagre. Ele não é contrário ao milagre, ele fala que o milagre faz parte do evangelho, mas o milagre não é o evangelho. O milagre cura, mas o milagre não salva. E isso que é importante nós percebemos, o milagre não salva, o evangelho é que salva. Quando nós olhamos para o evangelho, prestando bem atenção na pregação, relembrando a pregação, o que nós vemos aí no evangelho, na evangelização, é um processo de transformação. Pastor Paulo, dentro dessa ideia, nós estamos falando sobre isso, o que é que muda na vida de uma pessoa diante da evangelização? Quando ela passa pelo processo de evangelização, o que é que deve mudar? Bom, o processo de evangelização, como muito bem colocado pelo pastor Alessandro na sua mensagem, que o evangelho é boas novas, é justamente uma notícia alegre, abençoada, de transformação de vida. Ele tem que mudar a partir de valores, princípios, conceitos, né? Mas um aspecto muito importante se encontra em Romanos capítulo 1, versos 16 em diante, aonde diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego,
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Amém. Como está escrito, o justo viverá por fé. Hoje se tem pregado essa fé, sim, mas a fé está voltada assim para esses interesses pessoais e mesquinhos. As pessoas procuram o Evangelho com essas intenções, e isso chama-se fé, né? Isso eles têm chamado de fé. E na verdade o que a palavra de Deus chama de fé é uma fé salvífica, uma fé salvadora, convergida na direção certa, que é a fé em Jesus Cristo. E é só assim que o justo viverá por fé. Então a transformação, o Evangelho transforma a vida, transforma em todos os aspectos, a partir da fé na pessoa de Jesus Cristo, cuja vida é transformada, então, de uma pessoa marginalizada, ele passa a ser um pai de família, respeitado, a mulher prostituída, ao contato com o Evangelho, com essa fé maravilhosa, se transforma em respeitada mãe de família, de filhos. É isso que o Evangelho faz, ele promove realmente transformações radicais. Eu creio que com isso, nós vamos nos remeter ao pastor Alessandro, ele pregou, né, e expôs, mas nós nos lembramos aí do tema da pregação, emancipação em Cristo. Então, pastor Alessandro, o que seria essa emancipação espiritual? Resumidamente, né, como é que nós podemos obter a emancipação espiritual? Bom, pastor, emancipação, o termo emancipar significa dar autonomia, fazer com que a pessoa tenha autonomia diante de Deus e diante de uma certa circunstância. Então, o que é emancipação espiritual? Emancipação espiritual é ter autonomia da sua vida em Cristo. Hoje nós sabemos que o mundo está preso, está cativo ao pecado, e o mundo não tem autonomia de viver sem pecar. Uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, o Senhor nos habilita na possibilidade de vivermos uma vida sem pecado. Nós pecamos porque somos pecadores, porque somos falhos, mas a emancipação espiritual é a possibilidade que nós temos em Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor que vem habitar em nós, de vivermos uma vida livre de pecados, uma vida livre desses pesos da sociedade, uma vida livre desses conceitos que são colocados em novelas, em filmes e um monte de coisas que nós vemos por aí, em livros, histórias, revistas, romances. Não sou contra a cultura, queridos, mas nós precisamos compreender que o nosso mundo jaz no maligno, e muito da nossa cultura também está aprisionado aos conceitos de pecado. Então, o que é emancipação, pastor Eliseu? Emancipação é a possibilidade que temos de viver em Cristo Jesus, libertos de todo esse aprisionamento do pecado. Inclusive, o pastor fez uso da palavra do apóstolo Paulo, que diz que aqueles que receberam essa emancipação não podem se enganar com o uso da liberdade para cair na armadilha da carne. Paulo escrevendo nas Gálatas e tal. Aí, pastor Luiz Henrique, veja bem, saindo desta noção que o pastor Alessandro está nos dando agora, neste mundo atual, em que as coisas realmente estão invertidas em seus valores, como a igreja pode argumentar com esse mundo que agora olha para o certo, diz que é errado, olha para o errado, diz que é certo, relativiza as coisas? Como é que a igreja pode argumentar diante desse mundo que diz que tudo é normal, que todo mundo faz? Essa ideia de que tudo é normal é o que a gente mais ouve. Principalmente quem tem filho adolescente, não é o meu caso, mas eu tenho notado isso na minha própria igreja. Pessoas que se deparam com os filhos adolescentes que argumentam com os pais: pai, eu quero fazer isso. Não, filho, isso não pode, isso é pecado. Ah, mas na minha escola todo mundo faz. E aí, pelo fato de que todo mundo faz, acha-se que se tem autorização para fazer. Mas a gente precisa entender, como o pastor Alessandro citou na mensagem, texto de 1 João capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, se o mundo que está no mal, que está no maligno, faz, eu, que não quero estar no mal, não posso fazer. Já parte por aí. Mas um argumento um pouco mais interessante é para que nós percebamos como a questão da normalidade muda de tempos em tempos. O pastor Alessandro falou da cultura, que tem muito a ver com isso também. Sim. A normalidade, a cultura, o que é normal, o que não é normal, isso muda de tempos em tempos, e isso muda de nação para nação. Um exemplo, talvez se você estiver comendo alguma coisa nesse momento, você não vai gostar do que eu vou falar. Você já ouviu falar em vomitódromo? Você sabe o que é isso? Pois é, era algo normal, era algo comum na Idade Média. Até no Brasil, um pouco depois do descobrimento, era algo normal. Eram ambientes que ficavam ao lado da sala das refeições, que as pessoas iam e literalmente mesmo vomitavam, para liberar o estômago para poder voltar e continuar comendo mais. Na Idade Média, isso era normal. Que essa moda não volte, viu, pastor Luiz? Em nome de Jesus. Outra coisa que era normal e que não é mais, graças a Deus. Na época dos filósofos gregos, era normal
todo mundo fazia, ter uma criança do sexo masculino para ser o seu escravo sexual. Quanto mais intelectual você fosse, maior era a sua obrigação de ter um escravo sexual do sexo masculino até 10, 12 anos de idade. O normal muda, meu irmão. Amém. Entre ficar com o normal, que é tão passageiro, muda tão rapidamente, e ficar com a certeza da Bíblia, eu prefiro ficar com a Bíblia. Amém. Amém, amém. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, aí ouça aí a propaganda dos nossos patrocinadores e já voltamos para mais uma parte do nosso bate-papo a respeito do tema pregado pelo pastor Alessandro. Aguarde aí, já estamos voltando. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Olha, um dia... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Bíblia, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam o coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Nosso tempo está um pouco apertado hoje, mas nós queremos fazer o nosso momento cultural. Pastor Vanderlei, você que lê o livro, quer divulgá-lo, ponha ordem no seu mundo interior. Falar um pouquinho a respeito dele? Precisa, viu? Colocar em ordem o mundo interior, porque muitas das nossas desordens exteriores acontecem porque o nosso mundo interior está desorganizado. E esse livro fala exatamente isso. Ele é um livro excelente, nos ajuda nos nossos horários, né, a organizar o nosso tempo e organizarmos também o nosso mundo interior. Eu recomendo, acho que todo líder precisa ler esse livro, e não só os líderes, mas todo crente precisa ler esse livro. Aí você compra o livro, Kira, o leia, compra um a mais que o pastor Alessandro me emprestou dele e eu não sei onde coloquei o livro, aí você manda para cá de presente para mim no programa. Gordon MacDonald, põe a ordem no seu mundo interior. E ainda antes de entrarmos no nosso debate, não se esqueça, nós estamos divulgando a Bíblia da Mamãe. Aproveite aí o mês de maio, mês da família, o dia da mãe, compre essa Bíblia, ela vem neste embrulho bem bonito para presente e juntamente com ele você vai ganhar o livro Histórias de Amor da Bíblia. Corra para a Livraria Evangélica e garanta já o presente da sua mãe. Vamos voltar aí ao nosso debate e vamos trazer novamente das ruas uma pergunta. O pastor Alessandro vai iniciar a resposta e o grupo então vai participar. Vamos lá. Pastor, uma pessoa que é honesta, boa cidadã e que cumpre os seus deveres, é cativa em que sentido? Bom, é importante nós observarmos a pergunta do rapaz, porque ele trata de uma pessoa politicamente correta. Essa pessoa muitas vezes é cativa até no próprio conceito de achar que está certo, de que vai herdar o céu porque ela é boa cidadã, porque ela é gente boa. É importante que nós lembremos que o nosso cativeiro não é apenas de uma situação social. O nosso cativeiro é do nosso pecado. Todos os nossos pecados, nós somos incapazes de pagar os nossos pecados. Uma pessoa assim é cativa dos conceitos do mundo, é cativa dos seus erros, daquilo que fala, daquilo que faz, como todos nós somos cativos assim.
E todos nós só precisamos de libertação, ou melhor, só podemos ter acesso à libertação em Cristo Jesus. Não há outra ferramenta. Todo cativeiro só é libertado por intermédio de Cristo. Desculpa, você pode... Um aspecto muito importante disso que o pastor Alessandro está falando também é geral as pessoas às vezes pensarem que porque não fazem isso ou aquilo e não são cativas. Mas o pecado que muitas vezes cativa a pessoa, ele tem dois aspectos fundamentais, né? Uma realmente são por meio da prática, né? Ou seja, comissão, né? Que é aquilo que nós cometemos, e nós podemos fazê-lo por palavras, pensamentos e ações, e até mesmo por omissão, mas é também porque nós já nascemos debaixo de uma sentença da natureza pecaminosa. Sim, somos pecadores. E aí, Cristo nos liberta desse poder do pecado, das ações, etc., mas nós ainda temos uma natureza pecaminosa. Verdade. Então, qualquer pessoa, mesmo a pessoa mais honesta, que a seu juízo, ele acha que pode até merecer, né, pastor Alessandro, que merecer o céu e a salvação, ele pode ser cativo se a sua vida não estiver devotada e entregue a Jesus Cristo. Estamos falando sempre na evangelização como processo. Então, quer dizer, ela conhece a Jesus, não é o critério humano, mas é aquilo que a palavra de Deus nos apresenta como esta libertação. Vamos ouvir mais uma pergunta que vem das ruas, para que possamos continuar aqui o nosso bate-papo a respeito desse assunto. Vamos lá. Pastor, quais são os sinais de que uma pessoa realmente é salva? Bom, eu quero, antes de responder essa pergunta dos sinais das pessoas serem salvas, só fazer um pequeno adendo a outra pergunta. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, diz que nem carne nem sangue podem herdar o reino de Deus. Tudo aquilo que nós temos aqui é corruptível. O que pode herdar o reino de Deus é a ressurreição que há em Cristo Jesus, a nossa coroa incorruptível. Com respeito aos sinais de que uma pessoa é salva, o primeiro sinal de que uma pessoa é salva é o desenvolvimento, o amadurecimento do fruto do Espírito na sua vida. E essa pessoa começa a se submeter a Deus, essa pessoa começa a ter um relacionamento com Deus. A questão não é uma questão simplesmente de um livro de regras, mas é uma questão de seguir passos. Não é um livro de regras sobre o que eu devo ou não devo fazer, mas é seguir e andar nos passos de Jesus. Essa pessoa começa a desenvolver o fruto do Espírito. Paz, amor, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Você está prestando bem atenção. O tema e as perguntas, o debate está girando em torno disso. Não é o homem, não é o mérito do homem. É um trabalho do Evangelho que vai transformando. E isso pode levar a pessoa a realmente mudar de vida. Pastor Vanderlei, nesse sentido, uma pessoa pode ter certeza da sua salvação? Algumas denominações, algumas doutrinas dizem que não. Mas se o Evangelho faz esse trabalho, usando a Bíblia, nos responda, uma pessoa pode ter certeza da sua salvação? Olha, esta afirmação não é minha, mas é de Jesus. Principalmente no livro de João, Jesus diz por diversas vezes, quem crê em mim tem a vida eterna. Não terá a vida eterna, ou já teve a vida eterna, mas tem a vida eterna. Então a vida eterna é garantida a nós por Jesus Cristo. Se eu creio em Jesus, se Ele entrou na minha vida, se eu ando com Ele, eu posso ter certeza da minha salvação, que o meu nome está escrito no livro da vida, e quando eu partir deste mundo, eu vou estar com Ele na eternidade. Amém. É a Bíblia que me dá essa certeza. Por quê? Porque a Bíblia me dá uma certeza que eu sou filho de Deus a partir do momento que eu o recebo. O próprio Jesus diz que todos aqueles que o Pai me dá, esses vêm a mim. E aqueles que vêm a mim, de maneira alguma lançarei fora. E ainda o próprio Jesus disse, da minha mão ninguém pode arrebatá-los. A certeza da nossa salvação não está em nós nos mantermos salvos, porque nós somos incapazes disso. A certeza da nossa salvação está na obra de Cristo e na certeza de que Ele, aquele que nos salvou, nos mantém salvos. E esta verdade é mostrada na sua palavra. Sim, Pastor exatamente. Paulo, nesse sentido, uma pessoa pode ser salva sem nunca ter lido ou ouvido a respeito da palavra de Deus? A salvação fora da palavra de Deus? A palavra de Deus nos diz claramente o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então a palavra ela tem um poder transformador. E lá em Hebreus 4,12 também diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, ela tem o poder de tanto salvar como condenar, confrontando a atitude da pessoa em relação a essa mesma palavra.
Agora, vale lembrar aqui que a palavra ela tem duas formas de manifestações no coração da pessoa. Lá em Romanos capítulo 1, versos 12 em diante diz assim: pois todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos do homem de conformidade com o meu evangelho. Ou seja, a palavra de Deus é o crivo, é o critério para realmente transformar as vidas e para salvar o homem. Essa palavra é aquela que nós temos o contato, o conhecimento, somos salvos mediante ela. Mas aqueles que não tem justificativa para ninguém, porque essa mesma palavra pode ser impressa na consciência e no coração das pessoas que não têm o contato, como por exemplo, um índio indouto no meio da floresta, ele pode transgredir contra a consciência moral ao qual Deus imprime a sua lei ali na sua consciência, mas é a palavra de Deus, com base nesta palavra aqui. Deus nos abençoe. Esse é mais um programa Caminho da Vida. Você pode ter acesso ao nosso site, programacaminhodavida.org.com, e retornar a esse programa aqui e ver o que nós conversamos. Aguarde aí, porque o pastor Alessandro vai orar por nossas vidas no encerramento do programa. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde a Reforma Protestante de João Calvino no século XVI, uma história de transformação pela Palavra de Deus. 90 escolas do ensino fundamental à universidade, 8 seminários, mais de 3.000 igrejas no Brasil. Cristãos reformados aprendem e ensinam que a única regra de fé e prática é a Bíblia. Visite uma igreja presbiteriana perto da sua casa. Quando você ouve a Catedral, fica conhecendo tudo o que toca no mundo. Catedral FM, a rádio do povo de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, e corrigindo, nosso site é programacaminhodavida.org.br. Fique agora com a oração do pastor Alessandro. Deus abençoe a sua vida. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar pelo programa de hoje, pela oportunidade que o Senhor nos deu de compartilharmos a tua palavra. E lhe pedimos, Deus, que o Senhor mesmo, por intermédio da ação do teu Espírito, aplique essa palavra no coração dos nossos telespectadores, Senhor. Que eles sejam emancipados pelo poder que há em Cristo Jesus, pela libertação, pela restauração de vista aos cegos, ó Deus. Que eles percebam os seus pecados e entreguem as suas vidas ao Senhor. É assim que nós oramos, abençoando esse lar, abençoando essa casa que nos recebe, abençoando essa vida que nos assiste. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe. Obrigado por assistir o nosso programa hoje e até a próxima semana com o nosso programa Caminho da Vida. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando.
se abrirão.